Beleza, Luiz. Sai aí rapidinho. Muito bom. Bom dia para vocês, meus queridos que já estão aqui. Ó, Gabriel, Demartini, Munier, João Carlos, Muriel, Rebeca. A Luiz vai voltar, porque ela falou que deu uma travadinha ali. Hoje é 17 de abril de 2020. Continuamos aqui no nosso afastamento físico. Hoje a gente está completando um mês, hein, galera? Um mesinho que nós estamos nessa daqui. Dia 17 foi o dia que nós já não tivemos mais aulas. É isso aí. Queridos, vamos lá, todo mundo pegando material aí. Nossa apostilazinha. Quem quiser aí vai acompanhando pela apostila. A gente está no finalzinho do capítulo, na página 52. Vou deixar escrito aqui no chat. Página 52. Antes da gente começar, só alguns lembretes aqui a vocês. Virou a tela aí para o meu navegador, certo? Todo mundo está vendo meu navegador aí, né? Tá vendo? Beleza. Aqui, como vocês podem ver, a primeira postagenzinha é o nosso link, certo? É o link da nossa aula. E, observem aqui, dia 16, eu coloquei lá, ó, gravação 14/4, aula online, História, 9º ano, Cariacica, capítulo 6, Evolução Russa da NEP ao Stalinismo. Clicou aqui, peraí que não clicou. Clicou aqui, vai abrir um YouTube. E aí estamos nós aqui com a aula de terça-feira. Beleza, meus queridos? Então, ó, a aulinha de terça-feira está aqui já online para vocês. Para quem quiser voltar, escutar alguma coisa que nós falamos, relembrar de alguma explicação, está ali para vocês, certo? Foi agora, deixa eu ver quem foi aqui que perguntou. Foi o Demartini ou foi o Demunier? Foi algum Gustavo. É porque para mim, eu acho que foi o Demunier. É porque para mim aparece Gustavo D e não aparece o restante. Porque eu tô lendo o chat pelo celular. Ele me perguntou, professor, você vai corrigir a TM3? Cadê minha TM3 aqui? Revolução Russa Antecedentes. Galera, olha só. O que acontece? Eu percebi que muitos de vocês ainda não fizeram. Eu tinha deixado até um determinado tempo, e aí eu expandi o tempo da nossa TM para até amanhã, tá? Até amanhã, meia-noite, ó. Vocês estão vendo aí na tela, ó. Até amanhã, meia-noite, 18/4, às 23h59, a TM estará aberta. E nós temos aqui, ó. Cadê? Onde é que estava aqui? 5 questõezinhas. Temos 18 alunos para fazer e temos apenas 12 resoluções, hein? Tem gente que ainda não fez. Demunier, eu não vou corrigir ela agora, porque eu vou deixar para a gente fazer uma correção na nossa próxima aula, que possivelmente é sexta-feira, tá? Porque segunda e terça é feriado, nós não teremos aulas na terça-feira. E aí, na sexta-feira, eu faço uma aulona de correção das TMs aqui de Revolução Russa, tanto dos antecedentes quanto do stalinismo. Ó, reparem aqui, ó, a TM está aberta desde o dia 14, a TM4, tá, galera? Ó, está aberta desde o dia 14, e ela vai ficar aberta até o dia 24, tá? Dia 24. 24 é que dia? É sexta-feira que vem, tá? Então, até 24, meia-noite, ela estará aberta. Então, dá tempo de vocês fazerem, sem pressa, tá? Pode ir tranquilo. Tem aqui as perguntinhas. Uma coisa que eu havia falado com vocês. Eu havia falado que eu não iria colocar mais questões discursivas na TM. Mas aí eu conversando com alguns professores, com alguns colegas,
eles me deram uma ideia que eu achei muito válida e muito interessante. Eu vou manter as questões discursivas, só que eu vou pedir para que vocês respondam ela no caderno de vocês. Então, vocês sempre respondam ela, como o título da TM vai estar aqui, né? Nono ano, História, TM4, Revolução Russa, NEP. Da NEP ao Stalinismo. Coloca lá, questão 4, né, da TM. E aí vocês respondem ela por escrito no caderno de vocês. E quando a gente for corrigir aqui online, eu vou pedir para que vocês leiam a resposta de vocês. Fechou? Pode ser? Todo mundo entendeu o que eu falei aí? Bota um ok, um sim ou um não entendi aí no chat, só para eu saber se todo mundo captou minha mensagem. Beleza. Então, só para eu finalizar aqui o que eu já falei até o momento, aula gravada de terça-feira já está disponível para vocês lá no nosso portal. Pode entrar e voltar para assistir. Ok? A TM3 e a TM4 estão liberadas. A TM3 ela vai até amanhã, até sábado. Então, quem não fez, e tem gente que não fez ainda aqui, porque nós temos 18 alunos na nossa sala, tinham 12 feitas. E a TM4, eu liberei ela na terça-feira, mas eu liberei depois da aula, tá? Ela vai ficar disponível para vocês até sexta-feira. Sexta-feira que vem. Tá? Até meia-noite de sexta-feira que vem vai estar disponível. Na sexta-feira que vem, eu vou corrigir a TM3 e a TM4. Ok? E tirar dúvidas que tenham ficado. Cortou a conexão, porque eu recebi uma aqui falando que a conexão ficou ruim. Beleza, eu vou fechar aqui. O áudio travou. Pois é, eu recebi um aviso de que a conexão tinha ficado meio estranha aqui. Mas acho que deu para entender, né? As TMs, TM3, TM4 estão no estuda.com. Façam as TMs. Sexta-feira que vem eu irei corrigi-las. Perfeito? Queridos, falta um último pedacinho aqui para nós finalizarmos o nosso conteúdo sobre o Stalin. Eu vou virar a minha tela para o meu PPT, o meu PowerPoint, os meus slides aqui. Faltam 2 slidezinhos, apesar de que a gente praticamente já finalizou. Então, vamos lá. Cadê? Aqui. Todo mundo tá vendo o meu slide aí? Deixa eu ampliar ele. Beleza, beleza. Foi aqui que nós paramos. Como eu já falei, quem tá com a apostila aí vai acompanhando também. A apostila na página 52, certo? Vamos aí finalizar o nosso capítulo 6 e depois eu vou tirar alguma dúvida que tenha ficado da aula passada, alguma coisa, e eu vou comentar alguns dos exercícios conceituais aqui com vocês, beleza? Como nós falamos, né, eu vou até voltar um slide. 22, fundação da União Soviética. 24, o Lenin vai morrer, né? Uma grandíssima curiosidade que eu esqueci de falar na aula passada sobre o Lenin. Galera, algum dia vocês poderão, eu imagino que todos aqui poderão, e se desejarem podem fazer, querem visitar a Rússia. Se algum dia vocês puderem ou desejarem visitar a Rússia, em Moscou, na capital, existe um lugar chamado Mausoléu do Lenin. Mausoléu é como se fosse uma casa, né? Que é, na verdade, um túmulo. É onde o Lenin está enterrado.
Mas aí vem a grande curiosidade. O Lenin, ele não está enterrado. Ele está, estão reparando a fotinha aqui? Ele está desta forma no mausoléu. Ele está como se fosse embalsamado e ele está preservado. Você entra lá, você tem... Eu acho que ainda funciona, tá? Eu acho que ainda está funcionando. Não sei se eles pararam com isso. Mas durante todo o período da União Soviética, o Lenin ficava numa espécie de um caixão de vidro, lá o corpinho dele preservado e para que todo mundo da União Soviética pudesse visitá-lo. Isso é sério. O João falou credo, e é credo mesmo, porque eu acho uma coisa no mínimo estranha. É, para dizer assim, no mínimo estranho. Mas ele estava lá preservado. O Lenin morre e a gente vai ter uma disputa entre estes dois, o Trotsky e o Stalin. Sempre importante lembrar a grande diferença de propostas políticas dos dois. O Trotsky queria uma revolução permanente, vamos continuar expandindo o comunismo para o restante do mundo, e o Stalin desejava um socialismo consolidado, um socialismo fortalecido na União Soviética, antes de começar a se expandir, certo? Daí a gente vai para o próximo slide, onde eu parei. O governo do Stalin, né? Esses são pontos extremamente importantes aqui. O Stalin vai ser uma ditadura extremamente repressora. Você vai ter um controle muito forte dos sistemas de ensino. Geralmente, galera, todo ditador, todo governo autoritário, um dos primeiros focos de atuação desses governos, obviamente, são os opositores políticos, é aqueles que não concordam e que têm alguma opinião contrária, mas também vão promover expurgos, né? Vão demitir funcionários que não concordam com a questão do governo atual, vão ter perseguições, principalmente em centros de ensino, universidades, escolas e tudo mais. O controle das escolas e dos, digamos assim, dos jovens, ele é sempre uma das prioridades dos movimentos autoritários, justamente para ir educando a próxima geração que vai obedecer cegamente àquele ditador, né? E como eu tinha falado, o Stalin ele vai criar uma polícia política, uma polícia secreta chamada de NKVD, que ela tem como objetivo perseguir, investigar, espionar as pessoas para justamente prendê-los. Como a gente pode ver, ele vai mandar matar o Trotsky, tá aqui. O Trotsky ele vai ser assassinado de uma forma peculiar, ele morre no México e ele é morto com uma espécie de uma picareta de alpinismo. Uma picaretinha, tu não sabe o que é uma picareta? Aquele negócio que é pontudinho assim, parece um martelinho, mas ele é pontudo, que o pessoal usa para prender na montanha para escalar. O cara vai no México. Eu não sei por que o cara usou isso para matar ele no México, né? Mas, enfim. Curiosidades estranhas. Uma outra grande característica desses líderes totalitários, isso vai acontecer na União Soviética, mas vai acontecer em outras ditaduras que nós vamos falar mais à frente, é o chamado culto ao líder. O Stalin, ele é o guia do povo, ele é o líder supremo, ele nunca está errado, ele nunca pode ser questionado. Isso é uma grande marca também de regimes autoritários, quando o líder, o chefe da nação, ele não pode ser questionado por ninguém. Ele é o que sabe tudo, ele é o nosso comandante, então a gente segue ele, não questiona, abaixa a cabeça e vai porque ele sabe o que é melhor para a gente. Isso é extremamente comum, é uma grande característica de regimes autoritários, de diversas ditaduras. Eu lembro que na aula passada alguém até perguntou, professor, é tipo a Coreia do Norte? Bastante, bastante. A Coreia do Norte tem muito dessa inspiração stalinista, certo? Para a gente finalizar, a última parte aqui do governo do Stalin. Bom, ele vai assumir o governo e uma das primeiras ações que ele faz, logo depois de assumir, ele vai cancelar a NEP. Lembram da NEP, que nós falamos na aula passada? A NEP foi uma medida
implementada pelo Lenin depois da Guerra Civil. Depois que ele consolida o poder, ele vai criar essa chamada NEP, Nova Economia Política, Nova Política Econômica. O que significava NEP? Só para a gente lembrar. Adotar algumas medidas capitalistas para fazer a economia da União Soviética desenvolver, sair daquele atraso, sair dos problemas econômicos que eles estavam, certo? Então, vai permitir empréstimos, investimentos estrangeiros, permite a propriedade privada, mas tudo muito controlado pelo governo, tá? O Stalin, logo que assume o governo, cancela a NEP, acaba com essa ideia do Lenin e fala, não, nada de capitalismo aqui, nem que seja um pouquinho, não vai ter, certo? E aí ele vem para uma planificação total da economia. Planificação, galera, não é que ele vai deixar tudo plano, né? Às vezes as pessoas acham até que é isso. É que ele vai criar uma série de planos econômicos, planos para serem aplicados. Isso é muito comum na história, tá? Não só em ditaduras, tá? Isso é muito comum em diversos governos, você criar um plano econômico. O governo cria uma ideia de como vai fazer esses investimentos, do que ele vai priorizar, do que ele vai querer controlar. No Brasil, nós tivemos vários planos econômicos no passado. Atualmente também temos alguns planos econômicos. Os pais de vocês devem lembrar muito aí de Plano Bresser, Plano Verão, Plano Cruzado, Cruzado Novo, Plano Real, que é o que leva à aplicação do nosso dinheiro, da moeda corrente que nós temos hoje. Nós já tivemos o Plano de Aceleração do Crescimento no passado. Então, nós temos uma série de planos econômicos. Nos Estados Unidos tem um plano do New Deal, que foi implementado na crise de 29, que é o nosso próximo capítulo, que nós vamos falar. Então, planos econômicos, eles são comuns. Mas o plano econômico adotado pelo Stalin é um plano econômico único. Não vou dizer único, mas ele é muito específico, certo? Ele vai fazer uma completa estatização da economia novamente. Ou seja, o Estado soviético, o governo da União Soviética, controla tudo no quesito econômico. Bancos, indústrias, minas, fábricas, qualquer tipo de serviço. É como se todos os empregos, tudo, fosse um emprego do Estado, um emprego estatal, um emprego público. Todo mundo é funcionário do governo. O seu salário é tabelado de acordo com o governo, é tudo controlado dessa forma. Isso tem uma gigantesca implicação de problemas, mas na lógica soviética, na lógica comunista, era assim que eles iriam alcançar a estabilidade, desenvolver o país, suprimentos básicos para todo o povo da Rússia, certo? Coletivização agrícola significa que tudo o que for plantado, produzido na Rússia, pertence ao governo e o governo irá distribuir, certo? E ele vai dar um nome específico. Por que eu falei que esse plano ele é muito único? Porque ele vai ter esse nomezinho aqui, ó, parece um nomezinho um pouco complexo, de planos quinquenais. O que significa isso? Significa que ele cria metas a cada 5 anos. Qual que é o objetivo dele? Seria assim, começa em 1928, eu vou dar um exemplo que é um exemplo real, que fica fácil para entender. Começa em 1928, ou seja, se é de 5 anos, esse plano ele tem que ser cumprido até 1933, né? 28 a 33, 5 anos. E o foco era a indústria de base. O que significa, então? Significa que o governo, o Stalin, junto com seus ministros ali, cria metas para a indústria de base. Então, em 5 anos, a Rússia deveria produzir 5 mil toneladas de ferro. Em 5 anos, deveria produzir 20 milhões de eletrodomésticos. Em 5 anos, deveria extrair
45 milhões de toneladas de, sei lá, qualquer mineral, deveria produzir 10 milhões de toneladas de alumínio. Estima uma produção, coloca uma meta final e você tem 5 anos para bater. É tipo isso, certo? Imaginem um emprego que fala assim, em 5 anos você tem que cumprir tanto. E aí eles dividiam. Se a mina de carvão tem que bater em 5 anos 100 milhões de toneladas, isso significa que por ano ela tem que alcançar 20 milhões de toneladas. Então, se a gente divide 20 milhões no ano em 12 meses, aí vai dar o quê? Não sei. Eu sou professor de história, é difícil fazer a conta. Vai dar alguns milhares aí por mês. Se esses milhares por mês, tem que ser quantos por dia? E divide por 30. Beleza, tem que produzir tantos mil quilos de carvão por dia. Pega a quantidade de funcionários. Temos 400 funcionários. Esses 1.000 por dia, dividindo por 400, significa que cada funcionário, por dia, vai ter que produzir tanto, vai ter que tirar tanto. Deu para entender o que é essa planificação? É uma lógica dessa, né? Então, em 5 anos, eles tinham que bater isso. Você cria esse plano e você vai cumprindo essas metas. O primeiro plano, que é de 28 a 33, ele é um plano da indústria de base, né? Da indústria pesada. Ferro, minério, aço, vai ser focado nisso. Porque energia, temos que criar tantas usinas, produzir tanto de energia, usina movida a carvão, vai ser feito nisso. Depois, o próximo plano, ele que é de 33 a 38, o foco dele é alimentação e bens de consumo. Então, é produção de roupa, produção agrícola, produção de utensílios para casa, tipo a ferramenta, rádio, ampliação da comunicação. É uma série de planos que ele vai criando, certo? O plano de 38, que seria, né, de 38 a 43, ele é um plano que ele é interrompido. Ele não finaliza, porque no meio desse plano vai acontecer uma pequena coisinha chamada de Segunda Guerra Mundial. E o Stalin, prevendo que isso poderia acontecer, porque o plano começa em 38 e 39. A Segunda Guerra Mundial começa em 39. Apesar da Rússia não entrar logo no início, a União Soviética não entrar logo de cara, o Stalin já estava olhando para ela e falando, tipo assim, esse negócio vai vir para o meu lado, esses nazistas aí, eles vão vir aqui na minha direção. Então o Stalin se preparou para a guerra. O plano quinquenal foi um plano, o terceiro plano quinquenal, né, foi um plano militar. Vamos produzir avião, vamos produzir caça, vamos produzir navio, vamos produzir arma, bomba, armamento, munição, vamos produzir tudo. E assim, galera, as empresas, as fábricas eram transformadas. No primeiro plano é para só produzir ferro. Lá no terceiro, elas vão produzir arma. Elas eram totalmente mudadas e adaptadas. Parece estranho, e é estranho, mas isso era feito muitas vezes. Eu coloquei aqui como socialismo real, né? Porque essa é muito a ideia que se tem lá na origem do movimento socialista, lá nas próprias ideias do Marx, em que ele vai ter essa ideia de planificação, de uma estatização, o partido comunista controla tudo, os funcionários públicos controlam tudo. Isso tem inúmeras complicações. Por incrível que possa parecer, os 2 primeiros planos quinquenais, na verdade os 3, assim, eles alcançam o sucesso. Eles conseguem cumprir as metas. É claro que o foco das metas era muito mais a quantidade e não a qualidade do produto. Isso é muito importante ser dito. A gente precisa ter em grande quantidade para chegar para todo mundo, mas esse produto, muitas vezes, ele não era de boa qualidade. O ferro não é tão bom, o aço não vai ser tão bom. Isso tudo leva a uma produção massiva para distribuir para a população, certo? E depois você vai pensar nessa qualidade, né?
Demunier, sim, a Rússia ela vai fazer esse acordo, por isso que ela demora um pouquinho para entrar na Segunda Guerra. Eu não falei dele aqui porque eu deixo para falar na Segunda Guerra, mas é o Pacto de Não Agressão Germano-Soviético. Isso que deu tempo do Stalin se preparar. E outra coisa, galera, lembra que eu falei que o segundo plano quinquenal ele era um plano econômico, óbvio que ele era um plano econômico, ele era um plano agrícola. Isso vai acontecer na União Soviética, no período Stalin, um dos maiores massacres que nós tivemos, um dos maiores genocídios humanos já acontecidos. Eu ousaria dizer que ele só não é maior do que o Holocausto, certo? Do que o Holocausto nazista, que é a perseguição nazista aos judeus. Mas ele está ali no segundo plano, no segundo pódio, no segundo lugar, em termos de atrocidades que governos autoritários e ditatoriais podem fazer. O que foi feito? Lembra que eu falei que o antigo Império Russo foi dividido em várias repúblicas para aparentar que elas tinham uma certa liberdade, uma coisa assim? Uma dessas repúblicas, a chamada República da Ucrânia, eles queriam adotar o socialismo, tá? Eles não queriam mudar a forma de governo, mas eles queriam uma maior liberdade, não precisar obedecer totalmente à Rússia ou a Moscou. Então começou a ter algumas desavenças com o Stalin. Eles começaram a bater de frente. Isso é ali por volta de 1929, 1930, 1931. No final do primeiro plano quinquenal para o segundo. O que o Stalin vai fazer? Observe a tamanha crueldade. A partir de 32, 33, que é quando vai acabar o plano e vai começar um plano agrícola, o Stalin inicia um projeto, não foi acidental, foi por decisão do governo, um projeto de fome forçada na Ucrânia. O que significa isso, professor? A Ucrânia era uma das regiões mais férteis de toda a União Soviética, tinha um solo muito fértil, muito produtivo, ou seja, era o celeiro da União Soviética, era onde mais produzia comida. O que o Stalin faz? Confisco de alimento. Tudo o que era produzido na Ucrânia, o Estado vai confiscar e vai distribuir nas outras áreas da Rússia, mas não distribui adequadamente na Ucrânia. Ou seja, o Stalin, de propósito, provoca uma fome no país. Isso para quê? Para as pessoas ficarem fracas, para as pessoas não se organizarem contra o governo soviético. Você vai ter disseminação de doenças, uma série de problemas sociais. Milhões de ucranianos vão morrer. Estima-se, coloca-se ali entre aproximadamente 7 a 15 milhões de ucranianos morrendo ali, vamos botar de 30 a 35 de fome, certo? Porque o governo quis que eles morressem de fome. Olha para vocês entenderem o peso dessas ações stalinistas, né? A comida nas outras regiões da Rússia não faltou. Moscou, os outros países tinham comida. Mas na Ucrânia não. Professor, mas as pessoas não ficavam sabendo disso e tudo mais? A imprensa, os jornais eram controlados pelo governo e a gente não tinha meio de comunicação como a gente tem hoje, né? Eram só os meios oficiais. Então, assim, para boa parte da União Soviética, as coisas estavam maravilhosas, as coisas estavam funcionando, tem emprego, todo mundo produz, tem acesso à comida. Então, tipo assim, tudo aquilo que eles foram prometendo lá da Revolução foi acontecendo no governo de Stalin. Só que a Ucrânia foi devastada, certo? Ela foi arrasada. Até hoje, a Ucrânia não conseguiu voltar a ter uma população semelhante à que tinha naquela época, para vocês verem o quanto de pessoas que foram mortas, certo? Para vocês verem o tamanho disso. Esse evento, ele tem o nome de Holodomores, certo? Holodomor é o nome russo para isso. E como eu tinha falado na aula passada, o Stalin vai usar muito dos gulags, né? Essas prisões de trabalho forçado, que levam... Qualquer pessoa que questione o governo dele vai ser presa lá. Existem estatísticas que colocam que o governo do Stalin todo, né? Então, ou seja, voltando aqui, ó,
de 24, ó, de 24, deixa eu circular aqui, de 24 a 53, aproximadamente de 20 a 25 milhões de pessoas foram mortas na Rússia. E eu não estou contando a Segunda Guerra Mundial, tá? Tem ainda a Segunda Guerra Mundial. Então, eu estou tirando as pessoas que morreram por conta da guerra, estou colocando só pessoas que vão morrer devido à fome, devido à perseguição, à prisão no governo stalinista. Galera, isso é absurdo. É tipo, sei lá, a população da Alemanha naquela época. É como se o Stalin matasse a população inteira da Alemanha. Pra vocês verem o tamanho das ações. Então vai ser um governo extremamente repressor, extremamente autoritário. Beleza? Aqui a gente encerra. Deixa eu voltar a câmerazinha só para minha cara. Opa, voltou. Galera, a gente encerra aqui o capítulo 6. Antes de eu passar para comentar sobre alguns exercícios, alguém tem alguma dúvida do que eu falei da aula passada? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer fazer a pergunta pelo chat? Quer fazer a pergunta pelo microfone? O que vocês querem? Escreve aí para mim. Quem não tiver dúvida, não tiver nenhuma pergunta, escreve não aí no chat. Quem tiver alguma pergunta que quer fazer pelo microfone, escreve aí eu, que aí eu sei que você quer falar comigo. Se você não quiser falar, mas tiver uma dúvida, escreve lá no chat que eu tiro a dúvida para você. Beleza, ó, Rebeca, Dani, Lara não tem dúvidas, Muriel também não. Vai colocando aí, gente, para eu saber se vocês estão com dúvida ou não. Vou esperar um tempinho aqui, enquanto isso a gente vai preparando para fazer os exercícios, para a gente comentar os exercícios aqui. Ninguém tem nenhuma dúvida? Certeza. Demartim perguntando aqui o que foi o comunismo de guerra. Bom, Demartim, boa. Essa é a primeira pergunta. Demonier, se você quiser, pode escrevê-la aí. Você quer escrever ou você quer falar? Se você quiser falar, deixa eu só responder a do Demartim, aí você abre o microfone e fala. Se você não quiser falar, escreve ela aí que daqui a pouco eu te respondo. Pode botar a dúvida aí que eu já tiro ela para você logo. Então, ó, pegando a dúvida do Demartim, então abre aí, galera, os exercícios conceituais, que é já a primeira questão dos conceituais, tá? Eu vou virar a tela rapidinho aqui só para vocês verem. Tá aí, queridos, ó. Exercícios conceituais, qual que é a página? Página 53, tá? Olha o Stalin dando tchau para vocês aqui, ó. Ah, se você questionar o meu governo, aqui, ó, tchau para você. É basicamente isso que ele fazia. Primeira perguntinha, o que foi a política chamada de comunismo de guerra? Voltando aqui, então. Demartim, vamos lá. Durante a Guerra Civil, né, lembra que a Rússia sai da Primeira Guerra, os bolcheviques tiram ela da Primeira Guerra, e logo depois, logo na sequência, a Rússia entra em uma guerra civil, certo? Começa uma disputa entre bolcheviques e os outros grupos que não queriam o comunismo, né? É uma guerra civil muito sangrenta, muito pesada. Para conseguir ter mantimentos, ter recursos para lutar nessa guerra civil, o Lenin, junto com o Trotsky, implementam uma coisa chamada de comunismo de guerra. O que significa isso? Significa que todos os meios de produção seriam controlados pelo Estado, certo? O que significa isso? Fazendas, tudo que produz a fazenda vai para o governo. Tudo que produz as fábricas vai para o governo. Essa era a lógica deles de comunismo. Professor, parece muito com o que o Stalin fez? Sim, parece bastante com o que o Stalin fez. Só que tem um objetivo diferente no comunismo de guerra do Lenin para os planos do Stalin. Tudo o que era produzido,
comida, de roupa, de mantimentos, das fábricas, era mandado para o Exército Vermelho. Entende a diferença do que aconteceu com o Stalin? Tudo era produzido no país, era pego pelo governo e mandado para o exército, para que o exército tivesse força e tivesse mantimentos para poder lutar e manter a revolução. Enquanto no Stalin, teoricamente, né, vamos sempre lembrar disso, tudo era produzido e distribuído para a população. Claro, distribuído com os seus gigantescos problemas que nós acabamos de falar, certo? Então, essa é a ideia do comunismo de guerra. Eita, vê se ele não se machucou, já que ele caiu. Tô brincando, gente, piada sem graça aqui nesse momento. Cadê? Demonier, Demartim, tirei sua dúvida, tranquilo? Quer perguntar uma coisa a mais? Então, galera, isso que eu falei aqui do comunismo de guerra é a primeira pergunta dos conceituais, tá? Já respondi a primeira dos conceituais. Ô, Demonier, escreve aí a sua dúvida. Opa. Então, o que acontece? O Demonier, a União Soviética, ela vai ser formada, ela vai ser fundada em 1921 para 22. Mas exatamente, vamos dizer assim, na prática, de fato, valendo, ela começa em 1922. Isso ainda é no governo do Lenin. O Lenin vai morrer só em 24. 24, 25 ali, porque ele tem um AVC, aí ele é afastado, aí ele fica meio mais para lá do que para cá, fica mais no bico do corvo do que qualquer outra coisa. Aí, De Martin, tá, eu vou voltar na sua pergunta. Então, o Lenin, de fato, cria a União Soviética, ele chega a governar ela por 2 aninhos, e aí ele tem o problema de saúde e vem a morrer. O Stalin assume depois, certo? Cuidado, não use o termo trono. Sabemos que é uma coisa muito autoritária e tudo mais, assim, mas evita usar essa expressão, porque parece que trono lembra rei, que parece que é de pai para filho, então pode confundir. Show? Demartim, de boa conexão aí? Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Bota um sim, sim, beleza. O que eu falei sobre o comunismo de guerra? A Rússia sai da Primeira Guerra com os bolcheviques e logo na sequência ela entra na Guerra Civil, perfeito? Para conseguir lutar essa Guerra Civil e ter recursos, mantimentos, conseguir vencer a Guerra Civil e manter a Revolução Comunista, o Lenin aplica uma medida chamada de comunismo de guerra. E o que foi esse comunismo de guerra? Ele estabelece que todos os meios de produção pertenceriam ao governo soviético, ao soviético ainda não, né? Ao governo revolucionário, aos bolcheviques, e tudo que era produzido, comida, roupa, tudo que era produzido no país, pertenceria ao governo, e o governo ia mandar isso para o Exército Vermelho, para o exército que estava lutando. Tranquilo? Isso é o comunismo de guerra. Você pode se perguntar se isso não é parecido com o que Stalin fez. É parecido, mas tem uma pequena diferença. Enquanto o Lenin, tudo que era produzido era mandado direto para o exército conseguir lutar, no Stalin, o que era produzido e pego pelo governo, a lógica, a ideia, é que seria distribuído entre a população. Claro, como a gente falou, isso acontecia de diversas formas, formas erradas, formas genocidas, podemos dizer assim. Deu para entender? Deu para entender, né, Martim? Ou caiu de novo? Ah, que bom, não caiu as interwebs. Alguém com mais alguma perguntinha? Coloca a perguntinha aí. Matheus, tem pergunta? Ou sim foi para ter entendido? Ah, beleza. Vamos aqui então para outra perguntinha dos conceituais, tá? Como eu falei, a primeira perguntinha aqui
Foi respondida. Vamos à segunda. O que foi a nova política econômica? O que foi a nova política econômica? Voltando aqui para mim. João tem uma perguntinha sobre a Segunda Guerra. Segura ela aí, que daqui a pouco eu respondo ela para você. O que foi a nova política econômica? Quando acaba a Guerra Civil Russa, a Rússia está mais do que destruída. Ela já estava destruída com a Primeira Guerra, na sequência ela teve outra guerra. Pessoal, a gente pode pegar um exemplo, né? A gente tem aí hoje em dia a guerra da Síria, que ainda acontece. Ainda acontece. Então vocês conseguem ver o quanto o país está destruído até o momento. A guerra da Síria ela começou, acho que em 2012, e ela dura até o momento, uma guerra civil na Síria. Então, assim, como uma guerra destrói o país. Guerra nunca é bom. Guerra nunca traz coisa boa para ninguém. Ninguém, 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 ninguém. Ninguém. Isso é muito importante ficar falado, porque muita gente adora esbravejar sobre conflito e tudo mais. Eu tive um professor que ele é judeu, né? Ele morou em Israel por quase 10 anos, isso na década de 60 e 70, e ele passou por uma guerra lá. E ele era estudante de história, ele fez história lá, e ele era um cara que adorava estudar sobre guerra, tinha essa curiosidade que muitos de nós, principalmente os meninos, têm essas curiosidades. E ele já falou comigo, assim, que ele falou, cara, só tem essa animação, essa empolgação com a guerra quem nunca passou por uma. Quem nunca foi dormir com um bombardeio acontecendo na cidade próxima e você conseguiu ouvir e conseguia ver. Então, guerra nunca é legal. E a guerra, a primeira, e a guerra civil, destrói econômica e socialmente a Rússia. Para tentar melhorar essa condição, o Lenin vai criar a NEP. Ele vai abandonar o comunismo de guerra, porque não é mais necessário, eles venceram, então não precisa de o exército ter a prioridade. Então, retira o comunismo de guerra e ele cria a NEP. O que significa isso? Ele vai implementar pequenas medidas capitalistas para estimular a economia russa. Então, o cara pode ter um pequeno comércio, pode ter uma pequena fábrica, pode ter uma padaria, uma venda, uma loja de sapato, uma loja de roupa, que essa loja é propriedade dele. Ele é o dono, ele vai vender, ele vai colocar os preços, os salários que ele desejar. Claro que o governo monitorava muito isso para não ter, sei lá, exploração, para, digamos assim, não correr os valores comunistas. E claro que isso tudo serão nas pequenas propriedades. O cara quer ter uma terreno agrícola e ele quer plantar o produto que ele quiser. Ele podia. O que ele não podia era ter uma grande plantação. Essa grande plantação pertenceria ao governo. Seria de controle do Estado. Então isso é a NEP. Desenvolver pequenas medidas capitalistas para estimular a economia, inclusive podia vir dinheiro de fora, podia ter empréstimos, investimentos estrangeiros, pequenos e controlados, mas ainda haveria o domínio comunista, o domínio socialista no país. É como a frase que supostamente o Lenin teria dito, com a NEP nós vamos dar um passo para trás para depois darmos 2 passos para frente, para recuarmos um pouco e aplicar esse recuo, seria um recuo capitalista, para depois avançarmos para um socialismo mais amplo, mais digno, com mais acesso às coisas. Isso é o que o Lenin falou, certo? Isso é a NEP. Perfeito? Alguma dúvida sobre a NEP? Se tem dúvida, já sabe, escreve aí no chat. Ou, se quiser falar, quiser perguntar, abre o microfone. Vocês podiam perguntar alguma coisa para mim no microfone, hein? Eu tô com saudade de ouvir a voz de vocês. Eu tô com saudade do barulho da escola, gente. Saudade do barulho da escola.
Matheus, de maneira muito controlada. Sim, ele vai aplicar medidas capitalistas em um país comunista. Sim, ele vai... É do tipo assim, precisamos melhorar a economia. Não dá... Agora está tudo destruído. Precisamos, então, ajudar as pessoas a terem um comérciozinho, uma venda por conta própria. Isso vai estimular a economia, a concorrência, a competição, a produção, e isso vai ajudar o país a crescer. Certo? Essa foi a lógica da NEP. Tranquilo, Matheus? Preciso fazer a barba. Beleza. Galera, faltam 4 minutinhos aqui. Pede para diferenciar a 3, pede para diferenciar as duas propostas. Lembrando, então, né, só para responder rapidamente a 3, para a gente já ir para os finalmente da nossa aula. Quais são as duas propostas? O Lenin morre, vai ficar Trotsky e Stalin. O Trotsky, ele desejava a revolução permanente. Vamos continuar expandindo o comunismo. Vamos influenciar a Alemanha, vamos influenciar a Itália, vamos influenciar a Suécia, a Noruega, vamos levar o comunismo para esses países. Eles virando comunistas, a União Soviética fica mais forte. Isso é o Trotsky, a revolução permanente. O Stalin tinha uma ideia oposta. Nada de continuar expandindo o comunismo. Deixa esses países para lá, a gente tem que se preocupar com a União Soviética. Vamos fortalecer a revolução aqui, criar bases, desenvolver o país, depois a gente expande. E foi o que ele fez, né? Pelo que a gente viu nos planos quinquenais, o objetivo é fortalecer a União Soviética para depois se expandir. Certo? Queridos, eu vou parar aqui. Façam todos os exercícios conceituais, contextualizados e de aprofundamento da apostila. Os gabaritos vocês já têm no nosso portal. Eu vou virar a tela aqui, ó, que muito importante, ó, no final tem um mapa mental. Galera, esses mapas mentais, eles são muito bons, eles ajudam muito com um resumo de estudo. Façam eles, certo? Aqui tá no capítulo 6, mas ele trata dos dois capítulos, tá? Do capítulo 5 e do capítulo 6. Falando da Rússia, os grupos de oposição, né? Menchevique, Bolchevique, Tareréu, a Guerra Civil, ó, todos os eventos da Revolução estão aqui, tá bom? Quem perguntou aqui, de quais capítulos? Matheus, é para ir fazendo de tudo. Sexta-feira que vem, como a gente, segunda e terça é feriado, possivelmente a gente não tem aula na terça-feira. Vai vir um novo horáriozinho para vocês aí, mas eu acredito que a gente não deva ter, né? Já que feriado segunda e terça. Façam os exercícios do capítulo 5 e do capítulo 6. O capítulo 5 eu já tinha pedido lá atrás, da Rússia e dos antecedentes, mas eu estou reforçando, né? Quem não fez, a coisa está acumulando, então façam. Do capítulo 6, porque poderia ser um Trotsky, exatamente. Do capítulo 6, façam os conceituais, os contextualizados e o aprofundamento. O que eu falei no início da aula. ATM 3, deixa eu olhar aqui. Isso, ATM 3, que é referente ao capítulo 5, os antecedentes, ela está aberta até amanhã. Tem gente que ainda não fez, lá no estuda.com. Faz a TM3. A TM4, eu liberei ela para vocês na terça-feira, depois da nossa aula, e ela estará aberta até sexta-feira que vem, que é quando eu vou corrigir estes exercícios que eu estou falando. A TM3, a TM4, e comentar e tirar dúvidas da apostila. Beleza? Galera, preciso que vocês estudem e tragam dúvidas dos exercícios. A nossa próxima aula, muito possivelmente sexta-feira que vem, será de correção e tirar dúvidas. Beleza? Show? Essa aula está sendo gravada, ela deve ir para o portal de vocês, talvez hoje, talvez amanhã, não sei, porque eu mando lá para o Darwin, eles dão uma ajeitadinha, sobem ela para mim e me devolvem. Queridos, um beijo para vocês, estudem, façam os exercícios, fiquem bem, lavem as mãos. Tchau para vocês. Beijos, beijos, beijos. Tchau, tchau. Fechando meu microfone e minha câmera.
Tchau!